E o tema proposto para essa pregação é o tema desse retiro: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Profeta Jeremias, capítulo 20, versículos do 7 ao 9. Se você encontrou, fala para mim, amém. Se você não encontrou, fala misericórdia. Ajuda o irmão aí que está do seu lado. E se você não trouxe a Bíblia, fala comigo, socorro, Deus. Pega ele. Jeremias, capítulo 20, versículos do 7 ao 9. Depois do G. Amém? A palavra de Deus, ela vai dizer assim para nós, irmãos: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Dominaste-me e obtivestes o triunfo. Sou objeto de contínua irrisão, e todos zombam de mim. Cada vez que falo é para proclamar a aproximação da violência e devastação. E dia a dia a palavra do Senhor converte-se para mim em insultos e escárnios. E a mim mesmo eu disse: não mais o mencionarei e nem falarei em seu nome. Mas em meu seio havia um fogo devorador que me encerrará nos ossos. Esgotei-me em refreá-lo e não o consegui. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu irmão, eu quero começar fazendo uma pergunta para você, mas eu queria que você fosse muito sincero comigo, porque aqui nós estamos em família, aqui nós estamos em irmãos. Quem aqui já pensou em alguma vez ao longo da tua caminhada, da tua história, em desistir? Levanta a mão, só para eu saber. Quem aqui já falou assim: eu quero largar a mão de tudo, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero mais saber da igreja, esse negócio não dá certo, parece que quanto mais eu rezo, mais sobração aparece para mim. Ó, eu estou querendo largar de tudo, eu vou querer desistir de tudo. Muito bem, eu também, como você, vou levantar minhas duas mãos aqui, porque muitas e muitas vezes eu já pensei em desistir da caminhada, desistir do chamado, desistir dos propósitos de Deus. E eu comecei fazendo exatamente essa pergunta, porque para que você entenda a mensagem do profeta Jeremias, é preciso que você compreenda quem foi Jeremias. Jeremias, um homem de Deus, foi chamado ainda muito jovem, como vocês jovens, e como eu, um jovem de 40 anos. Quantos anos você tem, minha irmã, com todo o amor e educação? 7.3, irmã, quero chegar igual vocês, assim, ó, no vestido de carnaval, com 7.3. Chamou a irmã muito jovem, com 7.3, para anunciar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho. E muitas vezes, meu irmão, minha irmã, nós confundimos o chamado de Deus com somente estar aqui à frente, com o microfone na mão, pregando a palavra. Muitas vezes a gente confunde o chamado de Deus somente estando aqui no ministério, tocando música, ou alguém que ora por você. Não, o chamado de Deus, ele é para todos. E Deus, ele chamou Jeremias para uma missão, para um propósito. Deus, ele levanta e ele ainda insiste em chamar homens e mulheres para esse tempo. Mas para que, Robson? Para ser profeta, para ser profetisa, para anunciar. Talvez a tua missão ela não vai ser aqui na frente, pregando com o microfone na mão. Talvez a tua missão vai ser lá dentro da tua casa, lá dentro do teu trabalho, lá do teu lar. Mas é preciso proclamar a boa nova de Jesus. Até aqui você está comigo, sim ou não? Então Jeremias, um homem muito jovem ainda, chamado por Deus, ele é levantado para profetizar, para levar a palavra de Deus para um povo. Porém, esse povo ao qual Jeremias ele é convocado a levar a palavra, era um povo que havia se corrompido, é um povo que havia se perdido na idolatria e havia se distanciado da presença de Deus. Eu creio que nessa época de Jeremias o povo estava vivendo um carnaval. Eu tenho certeza, porque nessa época do carnaval é o momento que parece que as pessoas estão dizendo: eu vou deixar Jesus um pouquinho de lado, eu vou me divertir lá nas coisas do mundo, eu vou para o carnaval, eu vou para a avenida, eu vou para o samba, eu vou beber, eu vou encher a
Jeremias justamente para falar: não, existe um lugar que a presença de Deus se faz presente, existe um lugar que, se nós proclamarmos a palavra do Senhor, o Senhor se faz presente naquele lugar. Então Jeremias, ele começa a anunciar para o povo, e a pregação de Jeremias era uma pregação de arrependimento e uma pregação de juízo. Presta atenção nessa mensagem. A pregação de Jeremias era uma pregação de arrependimento, pedindo que o povo se convertesse, pedindo que o povo mudasse de vida, mas também era uma mensagem de juízo. O que é uma mensagem de juízo? Se vocês não se arrependerem, se vocês não converterem os vossos corações, a mão de Deus pesará sobre vocês. E não é que Deus é um Deus punitivo, e não é que Deus é um Deus que castiga, mas Deus, ele é um Deus justo. E a palavra de Deus diz que Deus, ele é um Deus ciumento. Ele tem ciúmes de nós, e ele não aceita nos dividir, ainda mais com o diabo, com o demônio, com o inimigo. Deus, ele não aceita. Então Deus, ele fala: olha, se converta, muda o teu coração, muda o teu comportamento, mas se você não fizer isso, a mão de Deus vai pesar sobre você. Você está entendendo qual que é a mensagem de Jeremias, meu irmão, minha irmã? E muitas vezes as pessoas acham que se levantar como um profeta da casa de Deus, se levantar como um homem e uma mulher da casa de Deus, você vai ter vida fácil. Deus me escolheu, eu sou eleito, eu sou o escolhido, eu vou pregar a palavra, eu vou encher os lugares, as pessoas vão vir atrás de mim, eu vou ter reconhecimento, as pessoas vão pedir para tirar foto, depois vão pedir autógrafo. O ministério de música toca demais, eu quero, quando eu crescer, eu quero ser igual a vocês. Não! O profetismo de Jeremias era um profetismo que fazia com que as pessoas o rejeitassem, porque ele era totalmente de Deus. Eu acho que você ainda não entendeu o que eu estou querendo dizer. Deus, ele está levantando você como um homem e uma mulher da casa de Deus, e você sendo um escolhido, uma escolhida da casa de Deus, fará com que você seja rejeitado pelos seus, fará com que você e com que os seus já está ficando demais na igreja, não sai mais daquele lugar, 4 dias de carnaval e retiro, para que isso, gente? É exagero demais ficar rezando 4 dias, vocês parecem uns loucos bitolados da cabeça, ficar lá, para que tudo isso? As pessoas que estão lá fora, que ainda não tiveram esse encontro pessoal com Jesus, não vão compreender o que vocês estão fazendo aqui. As pessoas que estão lá fora, talvez quando vocês se tornarem para a casa de vocês, farão que vocês se sintam como se sentiu Jeremias, rejeitado e humilhado, oprimido por aquele. O que Jeremias estava fazendo de mal? Ele estava pregando em nome de Deus, ele estava anunciando a boa nova, estava pedindo que o povo mudasse o coração, ajustasse a rota do seu caminho, e o povo te rejeitava. E eu estou querendo dizer isso para você, meu irmão, porque quando a gente lê o tema desse retiro, eu não sei o que foi orado aqui, tá bom? Eu vou falar o que eu orei. Mas quando a gente lê o tema desse retiro, a gente tem um tema bonito, né? Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. O Senhor me atraiu para a presença dEle. Amém, é lindo isso mesmo. Mas quando eu rezava essa madrugada com vocês, o Senhor falava que junto com esse chamado de Deus, vem também o peso da responsabilidade de ser eleito do Senhor. Junto com esse seduziste-me, Senhor, e eu deixei-me seduzir por ti, deixei-me ser conduzido por ti, vem o peso de uma responsabilidade. Eu não sei se você sabe, mas o apelido do profeta Jeremias era o profeta chorão. Você sabia disso ou não? Porque essa leitura que nós acabamos de ler, se você continuar na sequência, é um desabafo de Jeremias para com o Senhor. Senhor, aquilo que eu prego em teu nome, as pessoas não estão aceitando. Senhor, aquilo que eu falo em teu nome, as pessoas não estão compreendendo. Senhor, quando eu vou lá, eu vou falar assim, muda de coração, muda de vida, ajeita o caminho, senão a mão de Deus vai pesar. Eles começam a zombar de mim, eles começam a falar mal de mim.
Senhor, eu já não estou aguentando mais essa vida. É aí, meu irmão, que você está na igreja, você está na caminhada, você vem para o grupo de oração, você participa da comunidade, você vem para o retiro, você reza 4 dias, e quando você chega lá na tua casa, você fala assim: eu vou orar para o meu marido para ver se ele sai do sofá, né? Às vezes você está um buraco no sofá ali que não sai do sofá. Vou rezar por ele para ver se ele levanta, né? Levanta, te anda em nome de Jesus. E aí ele começa a zombar de você. E aí você começa a duvidar do chamado de Deus. Fiquei 4 dias lá rezando. Eu vou rezar para esse meu filho, porque ele não arruma um emprego, não arruma um trabalho, só quer saber ficar bebendo cerveja nesse calor, tomando cachaça na rua. Eu vou rezar para ver se ele se converte. Aí eu fico 4 dias participando de um retiro de carnaval. Aí quando eu chego lá em casa, eu vou rezar por ele, eu vou rezar por ela, pedindo que ele mude de vida. Ele começa a falar assim para você: sua oração não adiantou de nada, Deus não tocou em mim. Você é jovem, que muitas vezes é você que está aqui, e era para os teus pais estarem aqui. Talvez você carregue traumas, feridas, decepções com a tua família, e às vezes você vai ficar aqui 4 dias, porque você até poderia falar. Eu sei que isso passa no pensamento de vocês: eu poderia estar na bagunça, eu poderia estar na folia, eu poderia estar fazendo um monte de coisa, mas eu estou rezando. Aí chega lá dentro da sua casa, quando você volta do retiro, os seus pais vão olhar para você e vão falar assim: que eu já não vou ficar 4 dias lá, agora vai arrumar as coisas do quarto, vai arrumar a louça, vai arrumar um emprego que você precisa trabalhar. Aí você começa a desanimar daquilo que Deus te levantou para ser. Foi assim que aconteceu com Jeremias. Ele rezava, ele falava em nome de Deus, ele tinha intimidade, ele tinha vida de oração, mas quando ele anunciava para o teu povo, era o povo dele, era o povo que ele queria que se convertesse, era o povo que Deus falou assim: Jeremias, é você que eu quero lá, é você que eu quero que fale lá. E Jeremias, ele começou a desanimar, porque as pessoas só zombavam dele, as pessoas não acreditavam mais nele. E ele começou a desanimar do chamado, ele começou a desanimar da vocação dele. E quantas vezes nós somos os Jeremias, meu irmão, minha irmã, nós pensamos em abandonar, nós pensamos em desistir. Chamado de Deus, ele não é glamour, meu irmão. Está aqui na frente, não é? Olha, está todo mundo olhando para mim, vendo eu pregar. Oh, nossa, como aquele irmão fala bem. Não, meu irmão, junto com isso tem um peso, junto com isso tem uma responsabilidade, junto com isso tem um peso espiritual. Mas nós não podemos nos calar, nós não podemos fechar a nossa boca, nós precisamos insistir, pregar oportuna e inoportunamente, anunciando a palavra de Deus, mesmo que doa naqueles que não aceitarem a palavra do Senhor. Pregar a palavra de Deus, orar pelo próximo, rezar pela conversão dos seus. É isso que nós precisamos fazer. Mas você precisa entender que a partir do momento em que você se colocar nessa condição, você será humilhado, você será maltratado, você será esquecido. E foi isso que aconteceu com Jeremias, foi assim que aconteceu com ele. Só que é tão bonito que quando a gente vai mergulhando nessa palavra, diz que Jeremias ali no desabafo, ele está conversando com Deus. Senhor, o Senhor me seduziu, eu deixei que o Senhor me atraísse. Só que aqueles que eu prego a sua palavra, eles não estão aceitando, eles estão zombando de mim. Só que aqui eu quero ficar com o versículo 9, que é o centro da nossa pregação, que diz assim: e a mim mesmo eu disse, não mais o mencionarei e nem falarei do seu nome. Jeremias, ele chegou num ponto, ele falou assim: isso não é para mim. Esse negócio de ficar rezando pelos meus, pela conversão lá de casa, pedir pela restauração do meu casamento, a cura dos meus filhos, a libertação dos meus, isso não é para mim. Senhor, eu sei que o Senhor me atraiu, eu sei que o Senhor falou meu nome, o Senhor já fez profecia com meu nome, alguém já rezou e falou que eu vou ser usado por Deus, mas Senhor, não dá mais para mim, eu quero desistir. Eu deixei o Senhor me atrair, eu deixei o Senhor me conduzir, mas até agora não dá mais, eu quero desistir. Mas presta atenção agora, meu irmão, presta atenção. Mas em meu seio, em meu coração,
havia um fogo devorador que se me encerrara nos ossos. Jeremias está falando do fogo do Espírito Santo, que por mais que ele humanamente queria desistir, havia um fogo dentro dele, que começava a queimar, que falava para ele assim: Jeremias, você não vai desistir, Jeremias, você não vai parar, Jeremias, você não vai deixar de anunciar, Jeremias, você não vai deixar de rezar pelos seus, Jeremias, existe um fogo dentro de você. Ei, meu irmão, qual que é seu nome? Você está morto ou você está vivo? Qual que é seu nome? Ei, meu irmão, existe um fogo dentro de você, que é o fogo do Espírito Santo, e esse fogo ele não vai se apagar, e esse fogo vai fazer com que você continue. E diz Jeremias que ele fala assim, ó: esgotei-me então em refreá-lo. Jeremias está dizendo assim, ó, esse fogo ele me pegou no retiro de carnaval da Escada do Amor, e eu não vou parar mais. Eu cansei de ficar segurando esse fogo que está dentro de mim. Eu vou levar esse fogo para toda a humanidade. Eu vou incendiar a minha casa. Vão me rejeitar, vão me maltratar, vão me humilhar, vão falar que não adianta nada ter ficado 4 dias lá. Eu não quero saber. A partir de hoje, o fogo do Espírito vai me consumir, e eu vou espalhar o fogo desse Espírito Santo lá dentro da minha casa. É esse fogo do Espírito, meu irmão, que você tem que deixar conduzir você a partir de hoje. É esse fogo do Espírito que você precisa acender dentro de você, que muitas vezes a humilhação, os maus tratos, a rejeição faz com que esse fogo vá diminuindo, faz com que esse fogo vá apagando. Sabe quando você tira o pé da igreja e põe o pé para fora? Já ouviu esse ditadinho, né? O pessoal fala assim, né? Quando acaba o retiro da igreja, é que começa o retiro lá fora, não é assim? É isso. Lembra da conversão de São Paulo, Atos 9? Ele teve um encontro com Jesus, ele perseguia os cristãos, matava, mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele foi batizado no Espírito Santo. Ali começa a missão daquele homem. Daquele homem, gente, ele passou mais tempo na prisão do que qualquer outro lugar. E a gente está achando que a nossa missão é microfone na mão, pregando para todo mundo, para um palco. A nossa pregação é lá fora. A nossa pregação é na nossa casa. Que o fogo do Espírito ele também tem que purificar aqui dentro primeiro. E por isso que Jeremias ele fala isso. Ele faz uma declaração para Deus dizendo: o Senhor me seduziu e eu deixei o Senhor me conduzir. Só que eu já não estou aguentando mais. Eu quero desistir, eu quero parar. Mas Senhor, tem um fogo aqui dentro que esse fogo ele me encerra os ossos. Ele quer que eu vá, ele quer que eu continue, ele quer que eu persevere. Então, Senhor, esse fogo que diz a palavra de Jeremias, ele encerrará o teu coração. Ele vai queimar o teu coração. Ele vai purificar os teus ossos, para que você não desista, para que você se converta primeiro, para que quando você chegar lá na sua casa, a maior e melhor pregação que você vai fazer na tua vida, meu irmão, não é você chegar e falar assim: olha, eu fui lá no retiro e tinha um baixinho lá de Jundiaí falando que eu tinha que ser batizado no Espírito Santo, que tinha um fogo dentro de mim, e eu tinha que espalhar esse fogo. A maior e melhor pregação que você vai fazer, meu irmão, minha irmã, é quando você chegar lá no retiro lá na sua casa. Você vai olhar para aquele abençoado que está lá 5 dias sentado no sofá, não lavou uma louça que você pediu, e você vai falar assim para ele, vai falar assim para os seus filhos, vai falar assim para as suas filhas: eu te amo, criatura de Deus. Jovens, se você não tem o amor do teu pai e da tua mãe, quando você chegar na tua casa, talvez você nunca ouviu o eu te amo do teu pai e da tua mãe. Eu estou profetizando em nome de Jesus na vida de vocês. A maior pregação que vocês vão fazer hoje, é quando vocês chegarem na casa de vocês, você abraçar o teu pai e a tua mãe e falar assim: mãe, pai, eu te amo. Não vai falar nada. Aí eles vão compreender aquilo que o Espírito Santo de Deus fez na vida de vocês dentro do retiro. Ei, pessoal da Escada do Amor, essa também é para vocês, viu? Não desista do chamado, porque ser profeta da casa de Deus é pesado. É
sacrifício. É gostoso estar aqui em retiro, levando a palavra de Deus, mas a gente sabe o preço que é isso. E Deus está falando que Ele quer reacender dentro do coração de vocês uma chama nova, para levar mais longe, para alcançar mais almas, para chegar em mais lugares. Ei, eu não estou falando que a gente tem que ser a call de Deus, não, viu? Eu não estou falando que a gente tem que ser a canção nova, não, viu? Se nós começarmos incendiando Cajamarca, está ótimo. Se nós começarmos a incendiar a igreja de São Sebastião, já está valendo a pena. Nós cumprimos aquilo que Deus nos chamou a ser, sermos profetas desse tempo, sermos profetas da nossa geração. Você está entendendo o que eu estou falando, sim ou não, irmão? Você está vivo ou você já morreu aí, irmão? Aleluia, então vamos continuar aqui. Então, meu irmão, é preciso que esse fogo de Deus, ele comece a te consumir. Não é só Deus te seduzir, te atrair para o retiro, mas é preciso que esse fogo queime e purifique dentro de nós. É o chamado de Deus, e esse chamado de Deus ele não pode parar nas perseguições. O chamado de Deus ele não pode parar nas provações. Meu povo, deixa eu contar um negócio para vocês. Eu sou fundador de comunidade, mas isso não vale de nada. Eu sou comedor de arroz, feijão e farinha como você. Deus só teve misericórdia de mim e falou: não tem outro, vai com tu mesmo. Eu falei: eis-me aqui, Senhor. Porque é um peso muito grande. É um peso muito grande muitas vezes. E muitas vezes eu pensei em desistir. Hoje, com a graça do bom Deus, nossa comunidade está com quase 50 membros. Oh, que bênção, que aleluia. Aleluia nada, irmão. Nós já ficamos com 8 membros na comunidade. Ali, aos trancos e barrancos, comunidade quase fechando as portas, todo mundo querendo ir para casa, desistir do chamado, todo mundo querendo abandonar a obra, abandonar a missão. Porque quando chegou o tempo da provação, começou a passar o tempo da prova. E quando chegou o tempo da dificuldade, começou a passar a dificuldade. Quando chegou o tempo do sofrimento, sofrimento é da igreja, isso eu não quero para mim não. Eu vou meter o pé, eu quero lugar de glória a Deus e aleluia. Provação, sai fora. Só que teve uma meia dúzia lá que aguentou. Teve uma meia dúzia lá que entendeu o chamado e o propósito de Deus. Deus levantou lá na comunidade uns Jeremias, um Ezequiel, um Daniel. Deus levantou um povo lá que falou assim: se Deus me chamou para ser aqui, eu vou cumprir esse propósito de Deus. E lá nós começamos, irmão, vou falar um negócio para você. Aí tem uns carros lá na comunidade, que eles devem perder de tempo aqui, mas se cachar da pregação, você levanta a mão para do assunto. Mas é testemunho e testemunho vale. Teve um dia lá que foi o irmão pregar lá na comunidade. Alguém já ouviu ou conhece o Carlinhos de Bragança? É o ceguinho, né? É um irmão de Deus, profeta. E o que ele profetiza acontece, viu? E um dia o Carlinhos foi lá pregar na comunidade. Nós não tinha um ministério de música, irmão. Nós não tinha um ministério de música. Só que o problema é que o Carlinhos era cego, não era surdo, né? E aí sabe o que nós tínhamos? Nós tínhamos um irmãozinho tocando ukulele. Aquele negocinho. Irmão do céu, que vergonha. Nós lá no grupo de oração, tinha gente lá. Não tinha um ministério de música. Mas tinha um irmão com um negocinho fazendo blim. E a coisa mais linda que nós ouvimos, sabe o que foi? E eu acho que o profeta de Deus não mente. O Carlinhos de Bragança pregando a palavra, na unção, no poder, na autoridade. E aí ele vira assim pro irmão, né? Ele me enxerga, mas ele ouve também o som, tá, gente? Aí ele vira aqui pro irmão e fala assim: nossa, irmão, você toca tão bem. Irmão, se você ouvisse o nosso irmão tocando, você sairia do grupo de oração correndo. Talvez para os olhos humanos é assim, que vergonha, Senhor, como Jeremias. O Júlio da comunidade, que era o irmão que estava tocando, ele fala isso até hoje. Irmão, passei uma vergonha, só que o irmão era cego e não estava vendo. Mas Deus sustentou aquele dia, aquele grupo de oração, aquela missão, por aquele instrumento que não fez sentido nenhum. Não saiu música de nada com nada. Nada com nada. Nem marchinha de carnaval saiu daquele negócio, irmão. Mas Deus sustentou pela perseverança daqueles que ficaram dentro da comunidade. Quem sabe o que Deus vai fazendo?
E aí acontece a graça de Deus. Quando a gente deixa o Senhor seduzir, quando a gente deixa o Senhor conduzir, quando a gente deixa-se ser tomado por esse fogo devorador do Espírito Santo, esse fogo ele começa a se espalhar. Porque um fogo sozinho, pensa que eu sou uma fogueira, irmão. Sou uma labareda em chamas, e a labaralabá. Só que daqui você não vai sentir o meu calor. Para você se aquecer, você precisa chegar mais perto. E aí eu chego mais pertinho de você. Você já viu, tipo, vela? Não tem vela aqui. Mas você já viu vela? Se uma vela está acesa, a outra está apagada. Quando você está com fogo de uma para outra, o que faz? A outra fica acesa. E assim vai indo. Nós começamos a espalhar a chama. Nós começamos a espalhar a chama. Nós começamos a espalhar a chama. Nós começamos a espalhar. Aí do ukulele entrou, o irmão tá ali. Começou a tocar violão, começou a cantar. Quando ele entrou na... Olha, vai fazer você passar vergonha agora, ele tá filmando. Olha todo mundo com o Eric aqui, ó. Aí, oi, Eric. Tá assim, oi, Eric. Oi, Eric. Isso, esse é o Eric. Quando ele entrou na comunidade, gente, já falei isso pra ele, tá? Então não se escandalize. Quando ele entrou na comunidade, eu falei assim: meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo? Não sei, gente. Você tá achando que vida de comunidade é fácil? Pergunta um pouco desse caso do amor aí. Eles se amam. Mas o que esse irmão está fazendo aqui na comunidade? Não tem cara de discípulo, não ora no Espírito Santo, não canta uma música avivada, não toca uma música avivada. Ah, não, eu não sei o que Deus faz. Deus não está aprontando com a gente. Mas sabe o que faltava nele? Faltava esse fogo que está aqui passar para ele, o fogo de lá. Ele foi a primeira pessoa dentro da comunidade a compor uma música do Espírito Santo. Você não tem um monte de ministro de música. Ele foi a primeira pessoa dentro do carisma da comunidade a compor uma música do Espírito Santo. E ele é, deixa eu ouvir agora, tá? Ele é meio teimoso, sabe? Ele é meio teimoso. E ele fala assim: não é que eu sou teimoso, é que eu sou prático. Eu penso em todas as possibilidades. E a gente precisa de gente assim dentro da comunidade. E eu fui entendendo o quanto o Espírito Santo precisava trabalhar nele, e o quanto através dele, ele ia trabalhar dentro da nossa comunidade. E Deus foi atraindo, e pensa num homem duro de coração, pensa num homem assim que é tão mais sério. Se você for lá, ele vai conversar com você, mas vai dar 5 minutos, a bateria social dele acaba, ele vai sair de ladinho. A esposa dele está ali, não me deixa mentir. Aí nós tivemos um retiro agora da comunidade, um retiro geral. Deixa eu ouvir não. O Espírito Santo pegou ele lá. Chorou que nem uma criancinha. Mas no tempo da provação, ele estava lá. No tempo de desistir, de abandonar e de querer fugir, ele estava lá. Ele entrou na comunidade, ele e a esposa, acho que no pior momento da comunidade, estava todo mundo saindo, ele estava chegando, sabe, quando não está entendendo nada, mas ele deixou-se ser seduzido, ele deixou esse fogo devorador pegar nele, inflamar ele, para que ele conseguisse atrair mais pessoas. E lá no nosso retiro, vou entrando no final da pregação para a gente orar, e lá no nosso retiro, para mim tem muito a ver que eu quero trazer isso para vocês. É muito de Deus que vocês começaram a falar sobre o altar de Deus. A palavra que Deus deu para nós nesse ano. Cada ano a minha comunidade, a gente pede uma palavra de direção para Deus. Eu não sei se vocês fazem isso, mas faz também? Cada ano a gente pede uma palavra para Deus. Deus, dá uma palavra para nós, que a gente quer seguir aquela palavra durante o ano inteiro. Ano passado Deus deu a palavra para nós de: o zelo pela tua casa nos consome. Deus falava para nós termos zelo pelo nosso carisma, pela nossa família, pela nossa missão, pelo ministério. Esse ano Deus ele pediu para nós restaurarmos a aliança do altar com o povo de Deus. E no momento que vocês cantavam essa canção, falando da aliança, ministrando essa oração sobre o altar de Deus, eu me recordei que nós acabamos de viver há 2, 3 semanas atrás, de nós vivermos essa restauração da aliança. É o chamado Jeremias. Jeremias ele foi levantado para aquele povo que havia se perdido, que estava na idolatria. Jeremias foi levantado para fazer com que aquele povo voltasse para
voltar para a casa de Deus. Ei, Jeremias, qual é o seu nome, Jeremias? Qual é o seu nome, Jeremias? É você que vai lá na sua casa atrair as pessoas para de volta para o altar do Senhor. Aqueles que estão distantes, não importa a humilhação, a que se lasca a humilhação, não importa, o que importa é eles voltarem para a casa de Deus. Deus vai fazendo a obra. Olha lá a comunidade de discípulos, gente. O Pulelê cantando para um ceguinho. Um irmão que parecia que não tinha o carisma, hoje exala o carisma da comunidade, porque entendeu o seu chamado. Sabe, a comunidade foi incendiando, e vai atraindo, e vai chegando gente nova, E o que o fundador pensa nessa hora? Oh, glória a Deus. Eu penso, meu Deus, misericórdia, mais trabalho. Mas é o que Deus quer. Só que por que eu falo isso? É mais trabalho, porque eu podia cair na murmuração como Jeremias. Porque, gente, qual é o negócio de vocês? É lindo viver em comunidade. Eu amo viver em comunidade. A questão agora é o seguinte: o que vocês vão fazer daqui para frente? Quem entrou para a comunidade? Está esperando o quê, irmão? Está esperando o Espírito Santo falar? Está falando, ó, vocacionado para a comunidade. Está esperando o quê? Está participando do vocacionado. Vamos roubar aqui. E vocês, povo? É só mais um retiro? Porque não deixam de passar o carnaval? Eu vou entrar no momento de oração agora, mas eu quero finalizar dizendo isso, que Deus me incomodou para dizer isso. Nessa pregação, eu não sei o que vai ser daqui para o final do retiro, quem vai vir pregar, eu não sei o que foi pregado durante esses dias. Mas vou nessa pregação aqui agora, desse tempo. Deus, Ele quer tirar você da sua zona de conforto. Ele não quer que você só participe de um retiro de carnaval. Ele quer que vocês façam algo a mais para eles. Jovens, vocês participam de grupo de jovens? Sim, mas é da Estrada do Amor ou não? O que vocês estão fazendo em outro lugar? Que dia que é os jovens lá que vocês fazem lá? Toda sexta? Toda sexta. Pega o grupo de jovens de vocês, vai lá. Chama eles para pregar lá no grupo de jovens. Eles querem que vocês saiam da zona de conforto. Quantos membros tem no grupo de jovens de vocês? Abre a boca, fala. Quantos? 5? 20? Por que vocês só estão em 10 aqui? 4? Sabe por quê? Porque Ele quer começar por vocês. 49, meu Deus do céu, tem menos de 10%. Sabe por que vocês estão aqui? Porque eles querem, que Deus quer tirar vocês da zona de conforto. Vocês vão voltar, vocês vão passar agora, vai fazer um retiro de jovens. Agora não vai passar fome, vocês não têm vergonha na cara de participar de um retiro com a gente. Ele quer tirar vocês da zona de conforto. É lá na casa de vocês, tem problema com o pai, com a mãe. Chega lá, mãe, ajoelha aí, quero rezar pela senhora que o pregador mandou. Vai lá, reza, ora. E ó, vou falar um negócio para vocês aqui, com todo respeito. Povo da terceira idade. De novo, irmão, povo da terceira idade. Viu? Não é só missa, não. É avivamento. É oração. É entrega. Olha, ele fala, eu quero chegar no 7.3 da irmã aqui, ó. Consegue levantar, vai estar com a perninha esticada aqui, ó. Que ela lá assim, ele canta. É isso. E se mandar pular, vai pular mais do que eu. Você está entendendo? Deixa esse fogo devorador do Espírito te consumir hoje. Porque Ele quer tirar você da zona de conforto. Ei, quando você chegar lá na tua casa e o marido estiver lá no sofá, o filho afilando uma tua louça, de verdade mesmo, não briga não, prega o amor, chega a dar um abraço, porque nós temos dado contra-testemunho dentro da nossa casa.
A gente vem para a igreja, fica 4 dias enfiado dentro da igreja. Foi a lamentação de Jeremias para o Senhor. Eu estou pregando em teu nome. Eu estou orando em teu nome. E aí quando eu chego lá para anunciar, eles zombam de mim. Eles falam mal de mim. Mas Senhor, tem um fogo aqui dentro que eu peguei lá naquele retiro de carnaval. Eu não vou deixar esse fogo se apagar mais. A partir de hoje, eu e toda a minha família, nós vamos ser incendiários do Espírito Santo de Deus. Irmão, menos que fogo é gelo. E aqui a gente não aceita gelo. Aqui é temperatura alta. Fogo do Espírito Santo, amém? Vamos se levantar para a gente rezar.